No palácio, Dimitri está dizendo não acreditar que soldados de Ubera atacaram cidadãos de Hark. Um passo errado e uma guerra poderia começar. Então ele sugere que eles admitam o erro e forneçam a Hark a compensação que eles pediram. O imperador está em uma situação crítica, então eles não podem se dar ao luxo de uma guerra. As pessoas concordam com o Marquês que eles têm que evitar a guerra a todo custo. Mas não importa o quanto a Dorothea pense nisso, algo parece estranho. Ela pode ver o mercador sendo abatido pela flecha de um guarda por vagar perto da fronteira de Seretia, no meio da noite. Mas é possível que Nerel apareça na fronteira de Seretia em um dia para exigir indenização? E com a multidão de soldados atrás dele? Não é possível ir de Hark a Ubera em um dia, o que significa que Nerel chegou cedo para travar a guerra. Então é provável que a morte do mercador tenha sido simplesmente uma história criada para justificar uma guerra. Além do que, ele pode nem ter sido mercador. É extremamente provável que ele fosse um dos guardas do Nerel. Se der a compensação a eles, problemas semelhantes continuarão surgindo. Por outro lado, se não derem a eles, isso desencadeará uma guerra. Dimitri diz que esse é um problema urgente, então eles devem enviar o dinheiro agora. Mas então o rei pergunta se nenhum deles acha que isso é um disfarce para algo além da compensação. É verdade que foi culpa deles a morte de um comerciante de Hark. Mas Hark não pediu indenização com uma carta, e sim com um exército na fronteira do Império. Nenhum deles acha isso estranho? Dorothea fica impressionada com o rei. Mas então a porta é aberta, e o imperador entra falando que eles não podem ceder ao pedido de Hark. Ele manda dizerem a Hark que eles não concordam com nenhum dos termos da proposta deles. Dimitri tenta argumentar, dizendo que se eles não aceitarem o pedido, uma guerra começará. Nesse caso, quem vai liderar o exército? Dorothea então diz que ela vai, o que deixa o rei desesperado. O imperador pergunta se tem algo que ela precisa, e Dorothea informa que só precisa de 3 cavaleiros e seus soldados. Isso será o suficiente. Depois, rei pergunta por que ela faria isso. É muito perigoso para ela ir, pois se uma guerra realmente estourar, ela estará na linha de frente. Há muitos cavaleiros, então por que ela tem que ir? Dorothea explica que já que o próprio Nerel foi até ali, alguém na família imperial eventualmente teria que ir. Coloca a mão no ombro dele, ela diz que eles não sabem quando o imperador irá falecer. Então o rei deveria ficar ao lado dele para isso. Rei protege o coração de Ubera, e ela protege as fronteiras. Ele tem que se lembrar que prometeu a ela assumir a responsabilidade. Então, ela dá um forte abraço nele, enquanto pede que ele não se preocupe, pois ela irá voltar em segurança. Essa é a primeira vez que a Dorothy abraça ele, mas a possibilidade de que essa também possa ser a última vez faz com que seja ainda mais difícil deixar ir. Todo choroso, ele diz que isso faz parecer que ele realmente não vai ver ela mais. E Dorothy apenas o afasta, pois isso é melodrama demais para ela. Ela vai agora, mas pede que ele cuide do palácio. Rei pede que ela espere, pois ele tem algo para dizer. Na verdade, ele... Mas Dorothea o impede de falar, e diz para ele recuperar as memórias quando ela voltar. Se ele estivesse fazendo de bobo e mantendo esse teatrinho de amnésia, ela jura que não vai deixar passar. E assim ela vai embora. Nesse momento, Rei percebeu que então ela sabia o tempo todo. Ele realmente não consegue enganá-la. No dia seguinte, Ubera se recusou a enviar compensação e Nerel atacou Seretia
como se eles estivessem esperando para fazer isso. Os muros de Seretia, que permaneceram fortes por centenas de anos, mal conseguiam se manter. Stefan entra em uma sala, procurando pelo Jonathan. Ele quer saber por que o Jonathan está ali em vez de liderar os homens na muralha. Jonathan pergunta o que faz o Stefan pensar que ele pode fazer qualquer coisa lá fora, já que ele não é um soldado. Mas não é isso que importa agora. Parece que a mina de ouro está colapsando. E Stefan tem alguma ideia de quanto isso vale? Aquela mina é muito mais valiosa do que os poucos mil soldados por aí. O outro guarda fica indignado, pois como o Jonathan pode dizer isso sobre pessoas que colocam suas vidas em risco por Ubera? Um homem diz que, de acordo com o relatório, 500 mil tropas estão vindo de Hark para lá. Então mesmo, se todos os fazendeiros tivessem pegado os ancinhos, eles mal teriam 20 mil pessoas. Além disso, eles não têm ideia de quando o exército imperial ou os reforços da Casa Fred chegarão. Jonathan diz para, por agora, eles cuidarem do que podem. Seja a mina ou a mansão, eles precisam salvar algo. Seretia já está perdida. Então eles podem desistir e recuar. Ou melhor ainda, se render. Nesse momento, Stefan saca sua espada, informando que não haverá retirada nem rendição. Essa é a linha de frente de Ubera, e as pessoas estão lá fora lutando para protegê-la. Se eles se renderem agora, a próxima fortaleza também não resistirá. Jonathan diz que isso é responsabilidade deles e não tem nada a ver com ele. Mas nesse momento, a espada do Stefan vai em direção a ele, parando muito próximo do seu rosto. Stefan diz que então eles podem todos fugir, pois os soldados e ele protegerão aquelas terras. Rapidamente, todos fogem dali. O guarda diz que foi muito gratificante ver isso. Mas será que eles realmente ficarão bem sozinhos? Stefan diz que eles têm que rezar para que sim. E ver o seu guardião protetor em seu bolso. Depois que todos os nobres de Seretia fugiram, o ataque de Hark tornou-se ainda mais implacável. Nerel percebeu que então era verdade que o Stefan estava em Seretia. Esse ataque deveria ter sido suficiente para derrotá-los. Mas Stefan realmente é um oponente formidável. A pessoa encapuzada pede que ele não se preocupe, já que esse lugar não é o verdadeiro alvo, de qualquer forma. Ele então tira o capuz, revelando ser o Ethan, o que já era esperado. 2 meses antes, na residência do Marquês Dimitri, Ethan estava tocando seu violino. Ao final da apresentação, ele olhou para alguém com um sorriso no rosto. Brielle, a secretária de finanças de Hark, começou a aplaudir, pois a apresentação dele foi tão espetacular quanto ela tinha ouvido. Ela disse para o Dimitri que o Ethan é muito renomado, então ela queria ouvir ele tocar pelo menos uma vez. E agora que ouviu, ela pode falar que foi muito mais bonito do que imaginava. Dimitri diz que a habilidade musical do Ethan é provavelmente a melhor de todo o Império. Ethan agradeceu pelos elogios. Ele estava apenas passando pela residência do Marquês, mas foi uma honra poder tocar para ela também. Brielle diz que a honra é toda dela. Depois de ouvir que ele iria ali, foi ela quem o importunou para uma apresentação. Agora ela entende por que a Mônica elogiou tanto ele. Ele diz estar honrado que ela tenha gostado, mas pensa que é claro que foi assim, pois todo o plano dele foi traçado para que ele pudesse conhecê-la. Há alguns dias, entre o Rio Sul e a fronteira de Hark, alguém se aproximou do Ethan. Foi a Mônica, se desculpando por ter demorado tanto. Ethan disse que estava tudo bem, e ela disse que ouviu que ele foi banido de Lampas. Ele disse que precisava da ajuda dela, então ela pergunta o que pode fazer por ele. Ethan começa agradecendo por ela apoiá-lo de braços abertos, apesar de não terem se visto desde aquele dia.
Mas Mônica diz ser aquela que deveria agradecer, pois se ele não tivesse recusado ela, ela teria continuado a evitar seus problemas se casando com outra pessoa. Mas agora ela percebeu que pode realizar seus sonhos sozinha. Ita pergunta sobre o sonho dela, e ela diz que sempre quis começar seu próprio negócio, algo que ela nunca pensou que seria capaz de fazer sozinha. Mas quando tentou, sentiu que nada era impossível. Claro que é difícil, mas ela está muito orgulhosa de si mesma. E isso foi tudo graças a ele. Ethan pensa que deve ter sido assim que a Dorothea se sentiu ajudando os outros. Parece incomum e estranho, mas não é ruim. Na verdade, ele se sente bem. Mônica termina dizendo que é por isso que ela quer ajudá-lo o máximo que puder. Ethan agradece, e então pede para ela arranjar um encontro para ele com Nerel. Mônica diz não poder fazer isso diretamente, já que ela terminou o noivado. Mas Brielle adora ela, e é próxima do Nerel. Mônica ouviu de seu pai que a Brielle participará de um jantar com o Marquês de Mitra em breve. Então talvez Ita possa usá-los para entrar em contato com Nerel. Mônica diz que Brielle amava a música tanto quanto Nerel, mas ele não pensou que ela seria tão acolhedora. Brielle perguntou o que trouxe o Ethan ali, e Dimitri diz que estava prestes a perguntar a mesma coisa. Ethan diz saber que o Dimitri tem ouvidos em todo lugar. Então ele acha que o Dimitri sabe como ele foi tratado em Lampas e por que ele foi ali. O imperador insultou ao oferecer dinheiro a ele e ordenar que ele terminasse com a princesa. Além disso, Carnot também tornou impossível que ele entrasse em Lampas novamente. Brielle diz sentir muito com o que aconteceu com ele. Dimitri pensou que o Ethan pode ser bonito, mas um bastardo jamais poderia se casar com alguém da família imperial. Então ele realmente não poderia ter pensado que poderia se casar com a princesa. Se pensou, então ele é verdadeiramente um tolo. Ethan costuma dizer que o motivo pelo qual ele saiu não foi o dinheiro. Ele fez a escolha porque não aguentava o insulto à sua humanidade. Nem foi porque a opção era dinheiro ou morte, né? Dimitri pensa que é melhor ele fingir que está do lado do Ethan e usá-lo a seu favor. Então ele diz que o Ethan deve ter ficado bem chocado. Mas pergunta por que o Ethan foi para lá ao invés de ir para Seretian. Ethan diz que queria sair dali. Seria difícil para ele ser reconhecido em Ubera. Então ele quer ir para algum lugar longe. Ele tem certeza de que o Dimitri também sabe que o relacionamento dele com o irmão é bastante azedo. Ou seja, ele não é bem-vindo em lugar nenhum dentro de Ubera. Então ele estava pensando em ir para Hark. Dimitri acha suspeito o Ethan querer ir para Hark. Mas Brielle diz ter certeza de que o príncipe Nerel receberá ele de braços abertos, já que ele é muito generoso em seu apoio a grandes músicos. Se o Ethan já decidiu, pode ir com ela. Ethan perguntou se ela tinha certeza de que tudo ia ficar bem. E Brielle perguntou por que não. Então Ethan agradeceu. Dimitri, mais receoso, perguntou se realmente vai ficar tudo bem, pois o Ethan teve um relacionamento com a princesa em certo momento. Ethan então bate palmas, e um servo entra trazendo o baú de dinheiro. Ethan diz querer expressar seus agradecimentos ao Marquês Dimitri por essa oportunidade. É claro que ele não quer irritar o imperador, então ele tem fé de que o Marquês irá manter sua partida para Hark em segredo. Ganancioso do jeito que é, o Marquês diz que o Ethan tem sua palavra. Já com Nerel, o príncipe informa que não confiou no Ethan quando ele veio a Hark pela primeira vez. Mas à medida que as informações que o Ethan deu se provaram verdadeiras, Nerel começou a se perguntar por que o Ethan estava entregando essas informações importantes a ele. Ethan diz que seu motivo ainda é o mesmo de quando ele chegou a Hark. Ele quer a oportunidade de se vingar da família imperial de Ubera, que o jogou de lado. Nerel pensa que o Ethan
sempre foi um bastardo, mas também alguém com um grande senso de orgulho. Parece que ele ficou bastante chocado com a princesa dando um fora nele. Nerel pergunta se o Ita ainda se sente da mesma forma, o que Ita confirma. Nerel diz que ele não joga fora aqueles com talento como o Bera faz. Por 5 dias, eles concentrarão todos os esforços no cerco. Atacar eles com a tenacidade ou sanguessuga grudada para que o exército de Ubera não possa dormir ou pensar direito. Enquanto o exército de Ubera está em caos, eles vão cortar um penhasco baixo para abrir um caminho e atravessar as montanhas em pequenos barcos. Assim, enquanto Ubera concentra sua defesa em Seretia, eles entrarão na capital. E assim, Ubera pertencerá a Hark. Os ataques implacáveis do exército de Hark continuaram dia e noite. Mesmo com as forças da Casa Fred, não foi suficiente para lutar contra Hark. Todos que estavam atrás do muro tinham o mesmo pensamento em suas mentes. Não tem como vencer. A moral dos soldados está por um fio. O guarda então se pergunta se eles deveriam ter se retirado, assim como os nobres. De repente, Stefan se levanta. A mão dele está toda rasgada. O guarda então diz que eles não podem mais enfrentar Hark. Então talvez Stefan devesse ordenar uma retirada, o que prontamente Stefan nega. Ele está esperando o momento certo. O guarda se pergunta o que tem para esperar nessa situação desesperadora. Alguém grita que o exército de Hark trouxe uma catapulta. Se atingir o alvo, o muro certamente cairá. E se o exército de Hark se infiltrar no muro, eles serão exterminados. O guarda implora para Stefan ordenar uma retirada agora. Stefan quer ser responsável pelas mortes de todos os soldados? Mas Stefan diz que ainda não, e manda o guarda apenas esperar. O guarda continua desesperado. Então Stefan pergunta quem ele acha que eles são. Eles são a valente e honrosa Ordem da Luz. Se algum soldado quiser salvar a própria vida, ele pode fugir agora. Stefan não vai culpar nenhum deles por fazer isso. No entanto, ele jurou da sua vida para proteger aquele lugar, para proteger Ubera. Então, ele protegerá essa terra, mesmo que tenha que fazer isso sozinho. O guarda morde os lábios, mas por fim anima a todos, falando para seguir o Stefan e mostrar ao inimigo que guerreiros da luz nunca se rendem. Assim, todos partem determinados a matar os soldados de Hark. Um guarda de Hark avisa o Nerel que o exército de Ubera está saindo através do muro, o que Nerel julga como um ato de puro desespero, já que eles nem são páreos para eles. Alguém pergunta se eles não são páreos para ele. Nerel não acha que está subestimando eles? Um forte brilho ilumina o campo de batalha, e Nerel reconhece aquela voz. Os guardas olham para trás, e Stefan sorri ao ver a pessoa, que agradece a todos por esperarem. Em cima do muro está a Doroteia. Todos os guardas comemoram que o exército imperial chegou. Doroteia diz para o Nerel que já faz um bom tempo que eles não se veem. Desesperado, Nerel pergunta como ela chegou ali tão rápido. Doroteia pergunta se rápido. Na verdade, eles deveriam ter chegado ali antes. Então ela é grata que os soldados ali tenham resistido por tanto tempo. Nerel grita para eles não terem medo, pois mesmo com reforços, Ubera tem menos tropas do que eles. Doroteia diz que o número de tropas não é o que importa. Nerel nunca vai vencer Ubera com ela no comando. Nerel manda seu exército atacar também. Assim a batalha começa. Doroteia então chama o Nerel e pergunta se eles não têm contas a acertar. Nerel pergunta se ela acha que pode vencê-lo. Rapidamente Doroteia ataca ele, e ele consegue se defender por pouco. Ele percebeu que ela não está cedendo nem um pouco. Então ele recua.
Usando seu poder, Nerel pergunta se ela sabe a diferença entre ele e ela. Ela pode ter se tornado uma conjuradora de espírito, mas nunca o derrotará. Dorothy pergunta se ele já esqueceu. Assim, ela corta o poder dele e diz que espíritos não são importantes para ela, porque ela é forte mesmo sem um. Mas se ela tiver que usar o espírito, aquilo é tudo que ela precisa para lidar com ele. Nerel fica indignado e se vira, o que faz ela perguntar se ele está fugindo. Fugindo? Nerel pede que ela não faça ele rir. Ela vai ser aquela que fugirá. Afinal, eles têm uma operação totalmente diferente. A essa altura, os soldados já devem ter derrubado o penhasco. Então, se eles ganharam um pouco mais de tempo ali, os navios que prepararam passarão pelas montanhas e se infiltrarão no rio de Ubera. Depois disso, aqueles milaneses arrogantes encontrarão seu fim. Mas então o guarda chega avisando que eles têm problemas. Nerel pergunta o que aconteceu agora, e o guarda pede que ele olhe ali. Nerel olha na direção que foi apontada e fica surpreso, pois tem um incêndio acontecendo bem no caminho para o penhasco. O guarda informa que todos os navios pegaram fogo. E confuso, Nerel pergunta como isso aconteceu. Então ele vê lá em cima aquele maldito bastardo, o Ethan, segurando uma tocha. Com um sorriso, Ethan diz para o Nerel que ele não deveria confiar nas pessoas tão facilmente. Enquanto as chamas iluminam o céu noturno, uma coisa ficou clara. Ethan nunca foi leal a Nerel. Tudo isso fazia parte do plano dele. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer agora. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima parte, que promete. Nos vemos lá. E até lá, não confie em ninguém.